vamos embarcar em uma jornada espiritual, conhecendo 7 dos mais reverenciados santos da Igreja Católica. Cada um deles deixou um legado profundo de fé, devoção e ensinamentos que continuam a guiar milhões de pessoas pelo mundo. Prepare-se para descobrir as histórias de São Pedro, São Paulo, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila e São Bento de Núrcia. Suas vidas, repletas de desafios e milagres, são um verdadeiro testemunho do poder transformador da fé. Achou o tema interessante? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Em 7º lugar, São Bento de Núrcia. São Bento de Núrcia, nascido por volta de 480 d.C., na região da Úmbria, na Itália, é amplamente conhecido como o pai do monasticismo ocidental. Sua vida e obra deixaram um legado profundo que moldou a espiritualidade e a vida comunitária da Igreja Católica. Desde cedo, Bento demonstrou um forte desejo de se afastar dos prazeres mundanos e buscar uma vida dedicada exclusivamente a Deus. Essa busca o levou a se retirar para uma caverna em Subiaco, onde viveu como eremita por 3 anos, dedicando-se à oração e à meditação. Durante seu tempo em Subiaco, Bento começou a atrair seguidores que também desejavam uma vida de oração e austeridade. Reconhecendo a necessidade de uma organização estruturada para guiar esses homens, Bento fundou 12 mosteiros na região, cada um com 12 monges. Porém, foi em Monte Cassino, onde fundou seu mosteiro mais famoso, que Bento escreveu a Regra de São Bento, uma obra que se tornaria a base do monasticismo ocidental. A Regra é um guia prático para a vida monástica, equilibrando oração, trabalho e leitura espiritual, tudo dentro de uma comunidade estruturada e disciplinada. A Regra de São Bento é notável por sua sabedoria e moderação. Ao contrário de outras regras monásticas da época, que eram extremamente rigorosas, a Regra de Bento propõe um caminho do meio, que visa garantir a sustentabilidade da vida comunitária e o bem-estar dos monges. Ela enfatiza a importância da obediência, da humildade e do silêncio, mas também reconhece a necessidade de descanso e sustento adequado. A regra se organiza em capítulos que abordam todos os aspectos da vida monástica, desde a escolha do abade até a maneira de receber os visitantes, refletindo um profundo entendimento da natureza humana. Além de sua contribuição escrita, São Bento é conhecido por sua vida de milagres e combate espiritual. Vários relatos históricos e tradições orais falam de sua habilidade em realizar curas, expulsar demônios e prever o futuro. Um dos episódios mais famosos de sua vida foi a tentativa de envenenamento por monges que se rebelaram contra sua liderança. Quando Bento fez o sinal da cruz sobre a taça de vinho envenenado, a taça se partiu em pedaços, salvando sua vida. Este e outros milagres contribuíram para sua fama de santidade e para o crescimento de sua comunidade monástica. A devoção a São Bento se espalhou rapidamente após sua morte, em 543 d.C. Ele foi canonizado pela Igreja Católica e é reverenciado como o padroeiro da Europa e dos exorcistas. A cruz de São Bento, que contém inscrições em latim que invocam sua proteção contra o mal, é amplamente usada por católicos ao redor do mundo como um símbolo de defesa espiritual. São Bento também é conhecido como o patrono dos monges, e sua influência é sentida em milhares de mosteiros beneditinos ao redor do globo, que continuam a seguir sua regra até hoje. A vida e o legado de São Bento de Núrcia nos ensinam a importância do equilíbrio entre trabalho, oração e descanso na busca pela santidade. Sua ênfase em viver em comunidade, em obediência e humildade, oferece um modelo para aqueles que buscam uma vida dedicada a Deus, seja dentro de um mosteiro ou no mundo secular. Através de sua regra e de sua intercessão, São Bento continua a guiar e inspirar cristãos de todas as épocas, lembrando-nos de que a verdadeira paz e harmonia vem de uma vida centrada em Cristo. Em 6º lugar, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Teresa de Jesus, nasceu em 1515 na cidade de Ávila, na Espanha. Desde cedo, Teresa demonstrou um espírito ardente e uma profunda inclinação espiritual, que a levariam a se tornar uma das figuras mais importantes do misticismo cristão e uma das doutoras da Igreja. Sua vida foi marcada por uma busca incansável por Deus, pela reforma da ordem carmelita e por experiências místicas extraordinárias que deixaram um legado espiritual imortal. Teresa entrou para o convento carmelita da Encarnação em Ávila aos 20 anos, mas logo se desiludiu com a frouxidão das práticas religiosas observadas ali. O convento, como muitos outros da época, havia se desviado de suas regras originais, permitindo um estilo de vida mais mundano, o que perturbava profundamente Teresa. Após uma grave enfermidade, que a deixou incapacitada por quase 3 anos, Teresa teve uma profunda experiência de conversão e decidiu reformar a ordem carmelita, voltando às suas raízes de pobreza e rigor espiritual.
Em 1562, Teresa fundou o convento de São José em Ávila, o primeiro de uma série de conventos reformados que seguiriam a regra original do Carmelo, caracterizada por uma vida de clausura, oração intensa e pobreza. Essa reforma, conhecida como a Reforma Teresiana, encontrou muita resistência tanto dentro da ordem quanto fora dela, mas Teresa persistiu, sempre confiando na providência divina. Ela enfrentou perseguições, incompreensões e até a Inquisição, mas sua determinação e fé inabaláveis a levaram a fundar mais de 17 conventos reformados em toda a Espanha. Além de sua atividade reformadora, Santa Teresa é amplamente conhecida por suas obras místicas, que continuam a ser estudadas e admiradas até hoje. Entre suas obras mais famosas estão O Livro da Vida, Caminho de Perfeição, e O Castelo Interior, também conhecido como As Moradas. Nesses escritos, Teresa compartilha suas experiências místicas, descrevendo a alma como um castelo com muitas moradas, cada uma representando um estágio na jornada espiritual rumo à união com Deus. Ela ensina que, através da oração contemplativa e da mortificação dos desejos terrenos, a alma pode avançar nas moradas até atingir a união mística com o Criador. As experiências místicas de Santa Teresa incluem visões, êxtases e fenômenos sobrenaturais como levitação. Ela descreve momentos de íntima união com Deus, nos quais sua alma era arrebatada em um êxtase tão profundo que, muitas vezes, seu corpo físico reagia de forma impressionante. Um dos episódios mais famosos é a Transverberação, em que Teresa relatou ter visto um anjo transpassar seu coração com uma lança, deixando-a em um estado de êxtase espiritual e físico. Este evento, retratado em várias obras de arte, simboliza a união perfeita da alma com Deus. Santa Teresa de Ávila também foi uma hábil administradora e estrategista. Apesar de sua vida de oração profunda, ela não se afastou do mundo e de suas realidades. Manteve correspondência com figuras importantes de sua época, incluindo São João da Cruz, que foi um colaborador próximo na reforma do Carmelo masculino. Sua capacidade de equilibrar a vida mística com a gestão prática das fundações conventuais é um testemunho de sua excepcionalidade como líder espiritual e mulher de ação. Canonizada em 1622, Teresa de Ávila foi proclamada doutora da Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI, sendo a primeira mulher a receber esse título, em reconhecimento à profundidade teológica de seus escritos e à sua contribuição para a espiritualidade cristã. Ela é a padroeira dos escritores e também dos doentes, particularmente aqueles que sofrem de problemas cardíacos, devido à intensidade de suas próprias experiências de dor e êxtase. O legado de Santa Teresa de Ávila continua a inspirar cristãos ao redor do mundo a buscar uma vida de oração profunda e uma comunhão mais íntima com Deus. Seu exemplo de coragem, fé e dedicação à reforma espiritual é um farol para aqueles que desejam transformar suas vidas e suas comunidades em verdadeira sintonia com os ensinamentos de Cristo. Santa Teresa nos lembra que, apesar das dificuldades e resistências, a busca pela santidade é um caminho que, uma vez trilhado com amor e devoção, conduz à união eterna com Deus. Em quinto lugar, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos e filósofos da história, nasceu em 1225 no castelo de Roccazzecca, na Itália, em uma família nobre. Desde jovem, Tomás demonstrou uma mente brilhante e uma profunda vocação religiosa, que o levariam a se tornar uma das figuras mais influentes da Igreja Católica. Seu legado, marcado por uma síntese extraordinária entre fé e razão, moldou o pensamento cristão por séculos e continua a ser uma referência central na filosofia e na teologia. Tomás ingressou na Ordem dos Pregadores, conhecidos como dominicanos, contrariando a vontade de sua família que desejava que ele seguisse uma carreira mais mundana. Em uma tentativa desesperada de impedir sua entrada na ordem, sua família chegou a sequestrá-lo e mantê-lo em cativeiro por mais de um ano, mas Tomás permaneceu firme em sua decisão. Após ser liberado, ele retomou seus estudos com entusiasmo, sendo aluno de São Alberto Magno, um dos mais respeitados eruditos da época. Sob a orientação de Alberto, Tomás desenvolveu suas habilidades intelectuais e começou a formular as ideias que mais tarde fariam parte de sua obra monumental. A obra mais famosa de São Tomás de Aquino é a Suma Teológica, uma síntese completa e sistemática da doutrina cristã, dividida em 3 partes que abordam a existência de Deus, a moralidade humana e a pessoa de Cristo. A Suma Teológica não apenas responde às grandes questões teológicas de seu tempo, mas também estabelece um diálogo com a filosofia clássica, especialmente com Aristóteles, cuja obra Tomás conhecia profundamente. Ele foi um dos primeiros a integrar o pensamento aristotélico com a teologia cristã, mostrando que a fé e a razão, longe de serem opostas, se complementam na busca pela verdade. Tomás defendia que a razão humana, embora limitada, é capaz de alcançar verdades importantes sobre Deus e o universo. Ele afirmava que algumas verdades,
como a existência de Deus, podem ser conhecidas pela razão natural, enquanto outras, como a Trindade, são acessíveis apenas pela revelação divina. Essa distinção permitiu a Tomás construir uma ponte entre a filosofia e a teologia, tornando a fé mais acessível à mente racional sem diminuir sua dimensão sobrenatural. Em sua obra, ele propõe as famosas 5 vias, argumentos racionais para a existência de Deus, que continuam a ser debatidos e estudados até hoje. Além da Suma Teológica, Tomás escreveu muitas outras obras importantes, incluindo a Suma contra os Gentios, um tratado apologético que defende a fé cristã contra os ataques dos não-cristãos. Ele também produziu inúmeros comentários sobre as Escrituras e sobre as obras de Aristóteles, sempre com o objetivo de aprofundar o entendimento da fé à luz da razão. Sua abordagem ao estudo teológico e filosófico foi marcada por uma profunda humildade e uma busca incessante pela verdade, sempre com a convicção de que todo conhecimento verdadeiro leva a Deus. São Tomás de Aquino não era apenas um erudito, ele também era um homem de profunda espiritualidade. Seus escritos refletem uma fé viva e uma devoção sincera, especialmente na forma como ele abordava a Eucaristia, que ele considerava o centro da vida cristã. Tomás compôs belos hinos eucarísticos, como o Pange Lingua e a Adoro Te Devote, que são cantados nas liturgias católicas até os dias de hoje. Sua reverência pela presença real de Cristo na Eucaristia é um dos aspectos mais marcantes de sua espiritualidade. Nos últimos anos de sua vida, Tomás teve uma experiência mística que mudou profundamente sua perspectiva. Em dezembro de 1273, após celebrar a missa, ele teve uma visão que o levou a declarar que tudo o que havia escrito parecia palha em comparação com o que havia experimentado. Ele então parou de escrever e passou o resto de seus dias em oração. Pouco tempo depois, em 1274, Tomás de Aquino faleceu enquanto viajava para participar do Concílio de Lyon, deixando sua Suma Teológica inacabada. São Tomás de Aquino foi canonizado em 1323, e em 1567, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio V, recebendo o título de doutor angélico. Seu pensamento, conhecido como tomismo, tornou-se a base da teologia escolástica e teve uma influência duradoura na formação do magistério da Igreja. O Papa Leão XIII, em 1879, recomendou que o tomismo fosse a base para o ensino da teologia e filosofia católicas, reforçando sua importância contínua na tradição da Igreja. O legado de São Tomás de Aquino é vasto e profundo, abrangendo tanto o campo intelectual quanto o espiritual. Ele nos ensina que a fé e a razão, quando unidas, nos levam a um conhecimento mais pleno de Deus e de nós mesmos. Sua vida e obra continuam a inspirar cristãos e filósofos ao redor do mundo a buscar a verdade com humildade e devoção, sempre confiantes de que, no final, toda a verdade nos conduz ao Criador. Em quarto lugar, Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona, nascido em 354 d.C. em Tagaste, no norte da África, é uma das figuras mais influentes da história do cristianismo. Conhecido como o Doutor da Graça, sua vida e obra tiveram um impacto profundo na teologia, filosofia e espiritualidade da Igreja Católica e além. A jornada de Agostinho, desde sua juventude turbulenta até sua conversão e vida de santidade, é uma das histórias mais inspiradoras da fé cristã, mostrando o poder da graça divina na transformação da alma. Agostinho nasceu em uma família de classe média, filho de Patrício, um pagão, e Mônica, uma cristã devota. Embora sua mãe tenha plantado as sementes da fé em seu coração, Agostinho passou por um longo período de busca espiritual e moral, marcado por uma juventude agitada e por uma vida de excessos. Ele foi um estudante brilhante, mas também estava profundamente envolvido com os prazeres mundanos e as filosofias pagãs, especialmente o maniqueísmo, uma doutrina que pregava a existência de dois princípios opostos e eternos, o bem e o mal. Durante seus anos de estudo e ensino em Cartago e depois em Roma e Milão, Agostinho lutou com questões profundas sobre o sentido da vida, a natureza do bem e do mal e o lugar de Deus no universo. Ele se envolveu com várias correntes filosóficas e religiosas, buscando respostas que pudessem satisfazer sua mente inquieta e seu coração insatisfeito. No entanto, nenhuma dessas doutrinas conseguia oferecer a paz que ele tanto desejava. Essa busca culminou em um momento decisivo de sua vida, que ele descreve em sua obra mais famosa, Confissões. Em Confissões, Agostinho narra sua jornada interior com honestidade brutal, revelando suas lutas, dúvidas e tentações. O ponto de virada em sua vida aconteceu em 386 d.C., em um jardim em Milão, onde, ao ouvir uma voz de criança dizendo Ertole, lege, tome-lê, ele abriu a Bíblia no trecho da carta aos Romanos, 13:14, que o exortava a abandonar as obras das trevas e revestir-se de Cristo. Este evento marcou sua conversão ao cristianismo e foi o início de uma vida dedicada inteiramente a Deus.
Após sua conversão, Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio, bispo de Milão, e retornou à África, onde fundou uma pequena comunidade monástica. Em 391, ele foi ordenado sacerdote. Em 395, tornou-se bispo de Pona, uma cidade portuária na costa do norte da África. Como bispo, Agostinho dedicou-se à pregação, ao ensino e à defesa da fé contra as heresias que ameaçavam a Igreja, como o donatismo e o pelagianismo. Ele também escreveu extensivamente, produzindo obras teológicas e filosóficas que continuam a ser estudadas e admiradas. Entre suas obras mais influentes estão A Cidade de Deus, de Trinitate e de Doutrina Cristiana. A Cidade de Deus, escrita em resposta à queda de Roma para os godos em 410, é uma reflexão profunda sobre a história humana e a relação entre a Cidade de Deus, os fiéis, e a Cidade dos homens, um mundo secular. Agostinho argumenta que a verdadeira cidadania dos cristãos está na cidade celestial, que transcende o mundo terreno e é governada pelo amor a Deus. Este livro é considerado um dos maiores tratados de teologia e filosofia política de todos os tempos. Santo Agostinho também é conhecido por sua doutrina da graça, que ele desenvolveu em suas controvérsias com o pelagianismo. Pelágio, um monge britânico, ensinava que os seres humanos podem alcançar a salvação por seus próprios esforços, sem a necessidade da graça divina. Agostinho, por outro lado, insistia que a salvação é um dom gratuito de Deus, que nenhum ser humano pode merecer ou alcançar por seus próprios méritos. Essa doutrina da graça, que enfatiza a soberania de Deus e a necessidade de sua intervenção na vida humana, tornou-se central na teologia cristã e influenciou profundamente a doutrina da Igreja. Além de seu trabalho teológico, Agostinho era um pastor dedicado e um guia espiritual. Suas homilias e cartas pastorais demonstram seu profundo amor pelas almas e sua habilidade em aplicar os ensinamentos da fé às situações cotidianas. Ele enfrentou muitas adversidades em seu ministério, incluindo invasões bárbaras e cismas dentro da Igreja, mas sempre permaneceu firme em sua fé e em sua missão de servir a Cristo e ao seu povo. Santo Agostinho faleceu em 430 d.C., durante o cerco de Hipona pelos vândalos. Seu legado, no entanto, perdura até hoje. Ele foi canonizado e proclamado doutor da Igreja, sendo reconhecido como um dos maiores pensadores da história cristã. Sua vida e escritos continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo, mostrando que, independentemente das dificuldades e desvios do passado, a graça de Deus tem o poder de transformar completamente nossas vidas. Agostinho nos lembra que nossa verdadeira felicidade e paz só podem ser encontradas em Deus, pois, como ele disse em suas confissões, fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Em terceiro lugar, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, nascido em 1181 ou 1182, em Assis, Itália, é um dos santos mais amados e venerados do cristianismo. Conhecido como o Santo da Pobreza e da Paz, Francisco renunciou a uma vida de riqueza e privilégios para seguir radicalmente os ensinamentos de Cristo, vivendo em simplicidade, humildade e amor incondicional por todas as criaturas. Sua vida e obra deixaram um impacto duradouro na Igreja e no mundo, inspirando milhões de pessoas a buscar uma vida de autenticidade e compaixão. Francisco nasceu em uma família rica, filho de um próspero comerciante de tecidos, Pietro de Bernardone, e de Pica, uma mulher de origem nobre. Na juventude, Francisco era conhecido por seu estilo de vida luxuoso, festas e ambições cavaleirescas. No entanto, uma série de eventos transformadores, incluindo uma experiência traumática na guerra e uma grave doença, o levaram a reavaliar sua vida. Em um episódio decisivo, enquanto rezava na igreja de São Damião, Francisco ouviu a voz de Cristo dizendo: Francisco, restaura minha casa, que como vês, está em ruínas. Interpretando essa mensagem de forma literal, ele começou a reconstruir a pequena igreja, mas logo entendeu que a missão era mais ampla: revitalizar a igreja através de uma vida de pobreza e evangelização. Em um gesto radical de renúncia, Francisco abandonou sua riqueza e herança, devolvendo ao Pai tudo o que possuía, inclusive as roupas do corpo, e declarando que agora apenas Deus era seu Pai. Vestido com uma simples túnica, Francisco começou a pregar a mensagem do Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento e a uma vida de simplicidade e amor. Sua autenticidade e alegria atraíram muitos seguidores, e assim nasceu a Ordem dos Frades Menores, ou franciscanos, dedicada a viver o Evangelho em sua pureza original, sem posses e com um profundo respeito por toda a criação. Francisco não apenas pregava a pobreza, mas vivia em uma simplicidade extrema, dependendo da providência divina para suas necessidades diárias. Ele acreditava que a pobreza era o caminho para a verdadeira liberdade espiritual, permitindo uma completa dependência de Deus e uma solidariedade com os mais pobres e marginalizados.
Essa visão radical da pobreza como um meio de união com Cristo pobre foi central para o carisma franciscano e influenciou profundamente a espiritualidade medieval. Além de sua ênfase na pobreza, São Francisco é amplamente lembrado por seu amor pela natureza e pelos animais. Ele via todas as criaturas como irmãs e irmãos, parte de uma grande família criada por Deus. Essa visão se manifesta em sua famosa Cântico das Criaturas, onde Francisco louva a Deus por toda a criação, referindo-se ao sol como irmão e à lua como irmã. Ele pregava até para os animais, e há inúmeros relatos de sua interação pacífica com criaturas selvagens, como o lobo de Gúbio, que ele teria domesticado com sua doçura e persuasão. A compaixão de Francisco não se limitava aos animais, ele tinha um profundo amor pelos pobres, doentes e marginalizados. Durante uma peregrinação a Roma, ele trocou de roupas com um mendigo e passou o dia pedindo esmolas, buscando compreender melhor a vida dos pobres. Ele também dedicou-se ao cuidado dos leprosos, uma classe de pessoas totalmente rejeitadas pela sociedade de sua época. Francisco via Cristo em cada pessoa sofrida e acreditava que o serviço aos outros era o caminho mais seguro para a santidade. A vida de Francisco foi marcada por uma série de experiências místicas, incluindo o recebimento dos estigmas, as marcas da crucificação de Cristo, em seu próprio corpo. Esse fenômeno ocorreu em 1224, 2 anos antes de sua morte, enquanto ele orava em um retiro no Monte Alverne. As chagas nas mãos, pés e lado de Francisco eram visíveis sinais de sua íntima união com os sofrimentos de Cristo e foram amplamente reconhecidas como um milagre. Em seus últimos anos, a saúde de Francisco deteriorou-se, mas sua alegria e fé permaneceram inabaláveis. Ele compôs o Cântico das Criaturas durante uma de suas mais dolorosas enfermidades, louvando a Deus por todas as suas obras, mesmo em meio ao sofrimento. Francisco faleceu em 3 de outubro de 1226, cercado por seus irmãos franciscanos, após pedir para ser colocado no sobre a terra, em um último ato de humildade e união com a criação. Francisco foi canonizado em 1228, apenas 2 anos após sua morte, pelo Papa Gregório IX, que o reconheceu como um modelo de santidade para toda a Igreja. O impacto de São Francisco de Assis é imenso e duradouro. Ele é o santo padroeiro dos animais, do meio ambiente e da ecologia, e seu exemplo de vida simples e amorosa continua a inspirar pessoas de todas as religiões e culturas. A espiritualidade franciscana, centrada na pobreza, na fraternidade universal e no respeito por toda a criação, continua a ser uma força vital dentro da Igreja e no mundo. São Francisco nos lembra que a verdadeira felicidade não vem das posses materiais, mas de uma vida vivida em harmonia com Deus, com os outros e com a natureza. Ele é um símbolo poderoso da paz e da simplicidade, e seu legado continua a guiar aqueles que buscam viver o Evangelho de forma autêntica e radical. Em segundo lugar, São Paulo. São Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, é uma das figuras mais influentes e prolíficas do Novo Testamento e da história cristã. Nascido por volta do ano 5 d.C. em Tarso, uma cidade importante da Ásia Menor, a atual Turquia, Paulo foi um judeu da tribo de Benjamim, educado como fariseu e cidadão romano. Antes de sua conversão ao cristianismo, ele era um fervoroso perseguidor dos seguidores de Jesus, mas após uma experiência de encontro com Cristo ressuscitado, sua vida tomou um rumo radicalmente diferente, transformando-o no principal missionário e teólogo do cristianismo primitivo. Paulo cresceu em um ambiente culturalmente rico e diverso. Educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo, Paulo era profundamente conhecedor das escrituras hebraicas e das tradições judaicas. Ao mesmo tempo, ele estava imerso na cultura greco-romana, o que lhe deu uma visão única que mais tarde utilizaria para pregar o Evangelho de forma eficaz em todo o Império Romano. Sua habilidade de transitar entre diferentes culturas e sua cidadania romana foram ferramentas essenciais em sua missão apostólica. Antes de sua conversão, Paulo era conhecido por sua intensa oposição ao cristianismo nascente. Ele estava presente na execução de Estevão, o primeiro mártir cristão, e recebeu cartas das autoridades religiosas para prender cristãos em Damasco. No entanto, a caminho de Damasco, ocorreu o evento que mudaria completamente sua vida. Uma luz brilhante o cegou e ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro com Cristo levou a uma transformação radical. Após ser batizado por Ananias, Paulo recuperou a visão, tanto física quanto espiritual, e começou a pregar o Evangelho com a mesma paixão com que antes o combatia. A partir desse momento, Paulo dedicou sua vida à missão de levar a mensagem de Jesus Cristo para além das fronteiras do judaísmo, tornando-se conhecido como o apóstolo dos gentios.
Ele embarcou em várias viagens missionárias que o levaram a diversas regiões do Império Romano, fundando comunidades cristãs e escrevendo cartas e epístolas, que se tornariam parte essencial do Novo Testamento. Suas cartas, endereçadas a comunidades como as de Corinto, Roma, Galácia e Éfeso, abordam questões teológicas, morais e pastorais, e continuam a ser uma base central da doutrina cristã. Uma das principais contribuições de Paulo ao cristianismo foi a defesa da justificação pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de aderir estritamente às leis judaicas, como a circuncisão. Em sua epístola aos Romanos, Paulo argumenta que todos, judeus e gentios, são igualmente pecadores e necessitam da graça de Deus para a salvação, que é concedida através da fé em Cristo. Esse ensinamento foi fundamental para a expansão do cristianismo entre os gentios, ou seja, os não-judeus, e ajudou a moldar a identidade universal da Igreja. Paulo também enfrentou muitos desafios em seu ministério. Ele foi preso várias vezes, sofreu naufrágios, foi apedrejado e açoitado, mas nunca desistiu de sua missão. Durante suas prisões, ele continuou a escrever cartas e a orientar as comunidades cristãs, demonstrando uma fé inabalável e uma profunda confiança na providência divina. Uma de suas cartas mais comoventes é a segunda epístola a Timóteo, escrita pouco antes de sua morte, onde Paulo reflete sobre sua vida e ministério com gratidão e esperança, mesmo diante da iminente execução. São Paulo é também conhecido por sua visão mística do terceiro céu e por suas lutas espirituais, incluindo o espinho na carne, uma provação misteriosa que o mantinha humilde e dependente da graça de Deus. Sua espiritualidade é marcada por uma profunda compreensão do mistério de Cristo, especialmente em sua união com a Igreja, que Paulo descreve como o corpo de Cristo. Ele via a vida cristã como uma participação na morte e ressurreição de Jesus, um tema central em suas epístolas. Paulo foi martirizado em Roma por volta do ano 64 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero. A tradição cristã afirma que ele foi decapitado, uma forma de execução reservada aos cidadãos romanos. Ele foi enterrado na Via Ostiense, onde hoje se ergue a Basílica de São Paulo fora dos muros, um dos principais locais de peregrinação da cristandade. O legado de São Paulo é imenso. Ele não apenas expandiu o cristianismo para além do judaísmo, mas também desenvolveu uma teologia que ajudou a definir a fé cristã e a identidade da Igreja. Suas epístolas continuam a ser lidas e estudadas em todo o mundo, oferecendo orientação e inspiração para cristãos de todas as tradições. São Paulo nos ensina a importância da conversão contínua, da fidelidade ao Evangelho e do compromisso com a missão de levar a mensagem de Cristo a todos os povos, independentemente dos desafios ou das adversidades. Seu exemplo de zelo missionário, coragem diante do sofrimento e profundo amor por Cristo e pela Igreja faz de São Paulo um modelo para todos os cristãos, especialmente para aqueles chamados a testemunhar o Evangelho em contextos difíceis. Ele é um testemunho vivo do poder transformador da graça de Deus, que pode mudar até os mais ferozes perseguidores em ardorosos defensores da fé. Em primeiro lugar, São Pedro. São Pedro, nascido Simão, é uma das figuras mais proeminentes e reverenciadas da Igreja Católica. Originalmente um simples pescador da cidade de Betsaida, na Galileia, Pedro foi chamado por Jesus para se tornar um dos seus apóstolos, e eventualmente, o líder da comunidade cristã primitiva. Seu nome foi mudado por Cristo para Pedro, que significa rocha, simbolizando o papel fundamental que ele desempenharia na construção da Igreja. A vida de São Pedro, marcada por fé, fraquezas e uma liderança extraordinária, é um testemunho poderoso do amor e da misericórdia de Deus. Pedro era irmão de André, outro dos apóstolos, e como pescador vivia uma vida simples até o momento em que foi chamado por Jesus às margens do mar da Galileia. Ao ouvir o convite "Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens", Pedro deixou imediatamente suas redes e seguiu Jesus. Ele rapidamente se tornou uma figura central entre os apóstolos, sendo frequentemente mencionado primeiro nas listas e assumindo um papel de porta-voz do grupo. A personalidade de Pedro era impulsiva e apaixonada, e sua fé, embora genuína, foi testada e refinada ao longo de sua caminhada com Cristo. Um dos momentos mais significativos na vida de Pedro ocorreu em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era. Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Em resposta, Jesus declarou: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Com essas palavras, Jesus conferiu a Pedro um papel único na igreja, dando-lhe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar na terra e no céu. Esse episódio é fundamental para a compreensão do primado de Pedro e da continuidade desse papel nos papas, seus sucessores.
Apesar de sua posição de liderança, Pedro também é lembrado por suas fraquezas humanas, o que torna sua história ainda mais tocante e relevante para os cristãos de todas as épocas. Na noite da prisão de Jesus, Pedro, apesar de suas promessas de lealdade, negou conhecer Cristo 3 vezes, temendo por sua própria segurança. No entanto, após a ressurreição, Jesus se encontrou com Pedro e, em um momento de profunda reconciliação, perguntou-lhe 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu afirmativamente todas as vezes, e Jesus lhe deu a missão de apacentar as minhas ovelhas, reafirmando sua liderança na igreja nascente e demonstrando que, apesar de suas falhas, Pedro era digno de confiança e amor. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu o papel de líder da igreja em Jerusalém. Ele foi o porta-voz dos apóstolos no dia de Pentecostes, quando, cheio do Espírito Santo, pregou à multidão e converteu cerca de 3.000 pessoas. Pedro foi um defensor fervoroso do Evangelho, pregando com autoridade e realizando milagres em nome de Jesus. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos e enfrentou a perseguição com coragem inabalável. Mesmo quando foi preso e ameaçado, Pedro continuou a proclamar a mensagem de Cristo, demonstrando uma fé fortalecida pela experiência de ter sido perdoado e restaurado pelo próprio Senhor. A liderança de Pedro também foi crucial durante o Concílio de Jerusalém, onde se discutiu a questão da circuncisão para os gentios convertidos ao cristianismo. Pedro defendeu que a salvação era pela graça de Jesus Cristo, independentemente da observância da lei mosaica, ajudando a estabelecer o caráter universal da fé cristã e a abrir caminho para a evangelização dos gentios. Esse momento foi essencial para a expansão da igreja além das fronteiras do judaísmo, permitindo que a mensagem de Cristo alcançasse todas as nações. Pedro eventualmente se mudou para Roma, a capital do Império Romano e o centro do mundo conhecido. Em Roma, ele continuou seu ministério, liderando a comunidade cristã e pregando o evangelho até sua morte. De acordo com a tradição, Pedro foi martirizado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele foi sepultado onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos lugares mais sagrados da cristandade. São Pedro é venerado como o primeiro Papa, e seu sucessor, o Bispo de Roma, é visto como líder espiritual de toda a Igreja Católica. A continuidade do papado desde Pedro até o presente é vista como um sinal da unidade e da continuidade da Igreja fundada por Cristo. As chaves do reino dos céus, que Jesus confiou a Pedro, são simbolicamente representadas no brasão papal, e o nome de Pedro é sinônimo de firmeza na fé e de liderança na Igreja. A figura de São Pedro ressoa profundamente porque ele exemplifica a jornada de um homem comum chamado a uma missão extraordinária. Ele passou por momentos de dúvida, medo e fracasso, mas, através da graça divina, foi transformado em uma rocha sobre a qual a igreja foi edificada. A vida de São Pedro nos ensina sobre a importância da humildade, do arrependimento e da coragem em seguir a Cristo, mesmo nas adversidades. Sua história é um testemunho do poder do amor e do perdão de Deus, capaz de transformar até os mais falíveis seres humanos em pilares da fé. São Pedro continua a ser uma figura central na fé cristã, e sua vida e legado são celebrados em todo o mundo, especialmente no dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo. Como líder, apóstolo, mártir e santo, Pedro nos inspira a confiar na misericórdia de Deus e a perseverar na fé, sabendo que, com Cristo, até as nossas fraquezas podem ser transformadas em força. Estes 7 santos representam diferentes aspectos da vida cristã: liderança, conversão, pobreza, busca da verdade, intelectualidade, misticismo e disciplina. Suas histórias inspiram e fortalecem a fé dos fiéis, mostrando que a santidade é um caminho acessível a todos, independentemente das circunstâncias de vida. Que seus exemplos nos guiem em nossa própria jornada espiritual, lembrando-nos de que, em Deus, tudo é possível.